Fala aí, alunos do 5º ano. Terceira parte do terceiro vídeo do dia 8 de setembro de 2021. Uma coisa que a galera da parte da manhã não teve. Nós vamos lá para o currículo em ação no Ler e Escrever, nas páginas 32 e 33. Atividade 3 breve, refletindo sobre a escrita de palavras. Então, antes de mais nada, nós teremos aqui um poema de Fernando Pessoa, que vai nos auxiliar a fazer essa atividade que continuará na próxima lousa. Porque, como vocês sabem, nunca cabe tudo que eu passo numa lousa só, né? Então, vamos lá. Como uma voz de fonte que cessasse. Fernando Pessoa. Como uma voz de fonte que cessasse, e uns para os outros, nossos vãos olhares se admiram. Para além dos meus palmares, de sonho a voz que do meu tédio nasce. Parou, apareceu já sem disfarce. De música longínqua, asas nos ares. O mistério silente como os mares, quando morreu o vento e a calma passe. A paisagem longínqua só existe para ver nela um silêncio indecida. Para o mistério, silêncio, a que a hora assiste. E perto ou longe, grande lago mudo. O mundo, o informe mundo onde há vida. E Deus, a grande ogiva ao fim de tudo. Então, antes de mais nada, ele pede para a gente ler esse poema. Por quê? Porque lá na página 33 vai existir um quadro com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, com 12 compartimentos, tá? Como se fossem gavetinhas. E nisso é que nós vamos conversar sobre as palavras que estão ali no poema. Porque está assim, nós estamos aqui, tem um quadro na página 33. Vamos conversar sobre as palavras desse poema. Quais você poderia ter dúvida no momento de escrevê-las? Durante a leitura, quando identificaram palavras que possam causar dúvidas, quanto à grafia correta, vocês poderão sugerir aos colegas e aos professores para registrarem no quadro e discutirem sobre elas. Anote as palavras sobre as quais você tem dúvida nas linhas abaixo. Então, para realizar essa atividade, vocês podem ver que eu já fiz em casa, para auxiliá-los. Então, com um marca-texto ou um lápis de cor, vocês deverão grifar ou pintar as palavras que nós vamos trabalhar agora. Então, vamos lá. Refazendo a leitura, nós vamos começar a falar sobre a regra de ortografia e as regras de escritas de algumas palavras. Como, por exemplo, quando a gente chega aqui, como a voz da fonte que cessasse de Fernando Pessoa, e eu for começar a fazer a leitura, como uma voz de fonte que cessasse, eu já tenho aqui, ó, a primeira palavra. Me faz esse giz amarelo aí, Flor, que ele vai ser melhor. Grato. Então, cessasse é uma palavra que vocês podem grifar. Por quê? Porque o cessasse, ele vem de um verbo, não é? Do verbo cessar, que significa encerrar. Verbo cessar. Por isso que ele é com 2 S, porque ele é um verbo. E uns para outros, nossos vãos olhares. Aqui nós poderíamos pegar a palavra uns. Certo? Por que uns? Porque uns é plural. Quando a gente tem aquela regra do singular e plural. Se fosse um, seria um elemento só. Mas como é mais de um, nós utilizamos o S no final para plurificar, para dar o plural da palavra. Como, por exemplo, um giz. Quando eu quero falar de 2 giz, eu falo uns. Tá? Plural, mais do que um elemento.
se admiram para além dos meus palmares. Esse pra aqui, ele entra como apóstrofo, né? Como a gente já viu em outras aulas, para dar mais força à palavra. E palmares. A questão de palmares está na utilização do L e do U, né? Por quê? Porque o L aqui, no caso, sendo uma consoante, a consoante L, ela atua como uma vogal. Lembra quando a gente conversou aulas atrás da diferença do L e do U? Então, esta seria uma boa palavra para a gente ter dúvidas. Palmares. Esse L, ele tem a maior facilidade de assumir a sonoridade de uma vogal. Do sonho que a voz do meu tédio nasce. Olha o encontro vocálico do S e do C aqui, que a gente tinha anotado no outro quadro, encontro do SC. Parou, apareceu, já sem disfarce. Apareceu no passado, não é? Já apareceu, que vem do verbo aparecer. E também disfarce. O disfarce, ele vem com o C, né? No final. Mas ele vem no C no final, porque quando você disfarça, o disfarça ele vem com cedilha, e por isso ele vem com C agora. De música longínqua, asas nos ares. Asas, olha o S com som de Z aqui, que a gente tinha colocado lá no outro quadro. O mistério silente. Silente, gente, significa silêncio, tá? E aqui a gente pode usar aquela regra do M. Vocês se lembram da regra do M? Que M só dá a mão para P e B. Se não for P e não for M, vai ser M. Do lado das consoantes sempre vai o M. O único lugar que o M vai é do lado da consoante P e B. Quando, olha aqui, ó, a regra do M, de novo, utilizando o N aqui, e morreu, a regra dos dois R's que a gente tinha visto. Calma, entra na questão do L e do U, e novamente o encontro vocálico do S e do C, o encontro consonantal, né, que a gente estava falando. Paisagem, a utilização do M no final e o S com som de Z. Longínqua, que vem da utilização do G. Existe a sonoridade da palavra referente ao X, que está com... Você nunca ouve alguém falar existe, né? É sempre existe a sonoridade do X. Haver, com H, que vem do verbo de existir, certo? Silêncio. Descida, olha o encontro vocálico do S e do C de novo. Pra já foi utilizado, mistério, silêncio, hora, a utilização do H. E assiste, palavra com dois S's, são que dá bastante. A palavra longe, que vem novamente com a regra do MN. Mundo, que vem com MN. Informe, regra do M. Onde, também regra do M. Fim, a utilização do M no final da frase. Então, depois que nós separarmos todas essas palavras no texto e grifarmos, que são as que mais costumam dar problema na hora de escrever, a gente passa para o quadro. Ana Letícia, pausinha.
Então, para finalizar, depois da gente grifar todas aquelas palavras no texto, nós vamos lá no nosso quadro e vamos colocar as palavras que a gente mais erra, que seriam as cessasse, uns, nossos, palmares, apareceu, disfarce, quando, morreu, paisagem, longínqua, descida, e por último, mas não menos importante, hora. Então, queridos, é só completar essa atividade no livro de vocês e depois trazer para mim dar o visto. Então, até o próximo vídeo.